Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Muito bem, estamos começando mais um programa Sala de Opinião. Agradecendo desde já pela sua audiência. Muito obrigado por estar aqui conosco em mais um programa Sala de Opinião. Hoje, como sempre, trazemos mais um assunto importante para ser debatido aqui no nosso programa. Vamos falar um pouquinho sobre vacina, sobre as ações da Fiocruz nesse momento de pandemia e tudo que a entidade tem feito desde que a pandemia começou. Eu estou recebendo hoje aqui no nosso programa Sala de Opinião a professora Deusilene Vieira, pesquisadora em saúde pública da Fiocruz Rondônia. Deusilene, um prazer estar recebendo a senhora novamente aqui no nosso programa Sala de Opinião. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo espaço. Muito bom. Deusilene, a gente sabe que a Fiocruz, ela desde que começou a pandemia, ela teve um papel fundamental em relação à questão de vacina, de estudos. É uma entidade que não parou e continua trabalhando muito
até hoje, a demanda continua grande, né? Isso mesmo, né? Um ano de pandemia e mais de um ano, né? Na verdade, né? Já deu um ano já. Isso, né? Aqui no estado, né? O primeiro caso foi detectado em março do ano passado e nesse tempo, mesmo antes da pandemia, a Fiocruz ela já vinha desenvolvendo várias atividades, né? A primeira atividade da Fiocruz foi preparar os laboratórios centrais, né? Para o recebimento desse diagnóstico, para a identificação desse patógeno. E não apenas no Brasil, mas também a Fiocruz ela deu um suporte em outros países aqui da América Latina. Dentro desse contexto, aí, a vigilância epidemiológica, a vigilância genômica, né, de conhecer o vírus circulante aqui, o contexto vacinal, né, a Fiocruz agora também produzindo aí os insumos da vacina AstraZeneca, então é um trabalho que completo, né, que vai desde o dado inicial, né, da epidemiologia até o dado muito mais científico, que é o contexto de variantes virais correlacionado com a evolução da doença e o aumento do número de casos, sejam eles casos mais ponderados e graves, que é o perfil que nós estamos visualizando, né, neste ano de 2021, assim também como os casos leves e muito leves. E a gente fazendo uma retrospectiva, Deusilene, a gente vê a Fiocruz trabalhando em relação à questão das variantes, como você mesmo falou, em relação à fabricação dos insumos para a vacina, algo que continua sendo feito hoje, assim como várias ações da Fiocruz, né? Isso mesmo, né? Esse contexto hoje de variantes, ele é um contexto muito importante, né? Porque dentro do Brasil, nós temos variantes de impacto, né, na saúde pública. E isso está correlacionado, aí a variante brasileira ela é de preocupação médica, de preocupação mundial, juntamente com a variante do Reino Unido e a variante da África do Sul. Então, são as 3 variantes de maior preocupação que a gente tem hoje. Então, correlacionar, entender, fazer uma vigilância genômica e correlacionar isso com a evolução e o aumento do número de casos é crucial para que decisões, né, possam ser tomadas pelos gestores locais. E falando sobre variante, inicialmente a gente achava muito difícil, ou pelo menos muita gente não acreditava, por exemplo, que as variantes pudessem chegar aqui no nosso estado. Assim como também no início achavam que o Covid-19 poderia não chegar. Chegou a variante, mesma coisa. Começou ali pelo Amazonas, onde a gente viu o estado enfrentar uma crise. A gente sabe o que Manaus passou, né? Foram dias muito difíceis. E a variante chegou aqui também na nossa região. E não foi só uma só. Foram várias variantes identificadas aqui na nossa região, né? É isso mesmo. A gente tem que pensar que a própria natureza do vírus, ela já é propícia a mudanças que nós chamamos de mutações. Então, muitas mudanças, né, levam à formação dessas variantes, né? Variantes que geralmente você denomina, né, dentro do Covid-19 por algumas siglas, né, que vem alfabética associada à sigla numérica. E dentro desse contexto de mudança, né, do aparecimento aí dessas variedades, nós vamos correlacionando com o impacto dentro da saúde pública. Então, mutação, isso acontece normalmente, está acontecendo agora. Agora, quanto essa mutação ela é potencial? Quanto ela causa realmente o impacto no contexto de saúde? E quando a gente fala no impacto no contexto de saúde, a gente tem que correlacionar, por exemplo, com o aumento do número de casos, principalmente esses casos moderados e graves, que precisam de uma atenção mais especial, né? Que precisa de um hospital, de uma infraestrutura, onde a gente está vendo aí o Brasil lá pelo estado do Amazonas, desde dezembro até um presente momento, passando por esse contexto de não ter vagas, né, leitos para atender toda a demanda. A variante, a mutação, ela acontece, a gente sabe disso. E qual que é o impacto disso, Deusilene, em relação a, por exemplo, as vacinas? Porque se especulou que pudesse existir uma variante tão grave que talvez, às vezes, nem a vacina faria mais efeito. E isso é algo que está sendo estudado até hoje, né? Isso. Um contexto dessa pandemia bem interessante para a gente colocar são as evoluções tecnológicas. Então, hoje, esse acompanhamento ele é feito diário,
né, as próprias indústrias farmacêuticas que produzem essas vacinas, elas estão acompanhando esse monitoramento, né, esse surgimento e avaliando isso em relação ao impacto de eficácia da vacina. Então a gente pensa que é algo separado, não é, algo paralelo. Então sempre que tem novas mutações, sempre que tem novas mudanças, e essas mudanças chamam a atenção no contexto epidemiológico, eu tenho que correlacionar se a eficácia daquele produto continua sendo o mesmo. E um ponto importante é que até o momento, todas as vacinas, né, que estão sendo utilizadas não apenas no Brasil, mas no mundo todo, elas conseguem ainda conter essas variantes. E principalmente conter a evolução dos casos moderados e graves. Ou seja, se o indivíduo se infectar, ele não tem a chance, ou a chance é muito baixa, dele desenvolver um quadro moderado e grave, que é aquele quadro que vai precisar de um hospital, vai precisar de um apoio. A gente tem a vacina chegando constantemente aqui. Semana passada, a gente teve aí pouco mais de 40 mil doses chegando. E são vacinas que devagarzinho vem chegando ao nosso estado. Não é na quantidade que nós gostaríamos, mas de pouco em pouco essa vacina vem chegando. Hoje a gente tem quantas vacinas chegando no nosso estado, Deusilene? A gente vai correlacionar com as vacinas aprovadas pela Anvisa, né? Hoje nós temos 4 vacinas aprovadas pela Anvisa. As 2 primeiras, né, a AstraZeneca e a Coronavac, a Pfizer e agora a Janssen, né? E outras vacinas ainda estão sendo avaliadas. Inicialmente, né, a gente está tendo o recebimento das vacinas Coronavac, que está sendo produzida e distribuída pelo Instituto Butantan, e a vacina AstraZeneca, que está sendo distribuída pela Fiocruz, né? Logo nos próximos meses, eu acho que a Pfizer já vai liberar algumas doses também, subsequentemente a vacina da Janssen. Então, são as 4 principais que a gente tem hoje, e um ponto interessante dessas vacinas é você correlacionar que cada uma tem a sua característica, né? Então, se eu fui vacinada na primeira dose com a vacina da AstraZeneca, a minha segunda dose, ela tem que ser AstraZeneca também, né? Com intervalo de tempo diferente, né? A relação entre a primeira e a segunda dose para a AstraZeneca é 90 dias, né? Quando você pega a vacina Coronavac, são 28 dias, né? A Pfizer também 28 dias. Então, a gente tem que se atentar muito para esse período de tempo e saber muito bem qual vacina você está sendo imunizada. Todas têm a mesma função, que é proteção, mas é ideal que a pessoa saiba, até para poder controlar a segunda dose, porque como você falou, daqui mais um tempo, a gente vai estar recebendo simultaneamente várias vacinas de nomenclaturas diferentes. Então é ideal que eu chegue... A tendência é só aumentar. Isso, a tendência é que... E também o ideal é que eu chegue no local, na minha unidade de saúde, saiba, né? Eu fui vacinada com a Coronavac, vim tomar minha segunda dose de Coronavac. Tá? Então essa informação, ela é muito importante e ela está no cartãozinho, né? Que a pessoa recebe o nome da vacina, o lote, né? O dia que você foi imunizado. Muito bem. Deusilene, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial. Na sequência, voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem, e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC.
circunstância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Fink Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião. Hoje eu estou recebendo aqui a professora Deusilene Vieira, pesquisadora em saúde pública da Fiocruz Rondônia. Deusilene, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre a questão das variantes da vacina e uma questão interessante também são os avacinados em relação à questão dos dados científicos, né? Essas pessoas que estão sendo vacinadas, está sendo feita, lógico, toda uma coleta desses dados dessas pessoas, porque isso vai ser muito importante lá na frente, né? Isso mesmo, né? Tem todo o sistema de notificação, né? Tanto que esse processo de vacinação, ele segue com agendamento, né? Os órgãos de saúde responsável por isso daí criar um cadastro, né? Onde você tem os dados da pessoa que foi vacinada e assim você pode monitorar, né? Saber quanto daquela população já foi vacinada para a gente já começar a mensurar a diminuição desses impactos da doença. Então a gente já consegue observar, né, alguns estudos mostrando que a gente já não tem mais um número expressivo de internação com pessoas acima de 65 anos, né, que foram as primeiras pessoas que foram vacinadas. Então a tendência é que quanto mais idade a gente vai atingindo, né, menor o impacto dessas pessoas dentro do sistema. A gente está passando por um momento agora onde está começando assim, já se iniciou a campanha de vacinação contra a gripe, mas lógico, estamos no começo dessa campanha ainda. E é muito importante a gente trazer em relação à questão da campanha da gripe, porque a vacina da gripe é uma coisa e a vacina do Covid-19 é outra coisa. E nesse momento existe quem possa confundir essas duas vacinas. E existe até uma questão importante que quem tomou, por exemplo, vamos supor que eu tomei hoje a vacina do Covid, eu tenho que esperar, por exemplo, 15 dias para tomar a vacina da gripe. Tem toda uma questão envolvida, né, Deusilene? Isso mesmo, né? Você tocou num ponto bem importante nesse momento. Dia 12, né, foi aberta a campanha de vacinação contra a gripe, né? Então, tem gente que ainda está pensando porque se vacinou, né, contra a influenza também, consequentemente, está vacinado
contra a Covid ou vice-versa. Não é, são duas coisas diferentes, né? São dois vírus diferentes, né? Que causam impacto dentro do contexto de saúde pública. A Covid, a gente está acompanhando todo o impacto que ela causa. E a gripe também, né? Se o indivíduo pega uma gripe mais grave, ele pode desenvolver um quadro de pneumonia, né? E outros quadros clínicos que vai levar ele também à internação. Tá? Então, nesse momento é necessário, né, principalmente quem está dentro daqueles grupos estabelecidos no calendário, que a gente acompanhe isso daí. Né? E o ponto que você tocou é fundamental. Né? Se eu acabei de tomar a vacina para a Covid-19, eu tenho que ter um intervalo de 15 dias para poder tomar a vacina do influenza. Isso porque ainda não tem nenhum estudo mostrando a aplicação dessas duas vacinas simultaneamente, como a gente tem do influenza com outras vacinas também, né? Que não tem essa restrição. Mas para a Covid, como é algo novo, a gente está dando esse intervalo. Outro ponto também, se eu estou com Covid, eu preciso me resguardar, eu preciso aguardar, né, sair desse período e depois ser imunizada contra a influenza. Né? Então, se eu estou com uma doença, eu não posso tomar a vacina do outro. Né? Isso para a gente não potencializar e também porque a gente não tem nenhum estudo que mostre o que pode ocorrer. Então, o ideal é que isso seja praticado por todos. Isso acontece vice-versa também? Por exemplo, quem tomou a da Covid tem que esperar os 15 dias para tomar a da gripe? Também, vice-versa, né? Nesse mesmo ponto, nesse mesmo contexto, né? Se eu estou, de repente, vou dar um exemplo, eu tomei a primeira dose de Covid, né? Meu organismo ainda não conseguiu responder o anticorpo, vamos supor que eu peguei a doença, né? Preciso tomar minha segunda dose. Então, eu tenho que aguardar, me resguardar, né? E depois de um tempo, ser vacinado na segunda dose. Então, sempre a gente ter esse intervalo de tempo. E em relação, Deusilene, às pessoas que, por exemplo, eu tomei a primeira dose da Coronavac, em breve vou tomar a segunda dose, mas já começou a questão da campanha da gripe. Melhor esperar um pouquinho, tomar a segunda dose da Covid e aí esperar mais o tempo necessário e tomar da gripe, né? Isso mesmo, até porque a gente tem períodos estabelecidos diferentes, né? A vacina da gripe é uma única dose, a vacina para a Covid são 2 doses, né? Então, vamos supor, a Coronavac, que você deu exemplo, o que é estabelecido entre a primeira e a segunda dose são 28 dias. Então, o ideal é que você cumpra esses 28 dias e aí depois, 15 dias depois, você vai lá e fique imunizado contra o influenza. E um detalhe interessante, Deusilene, ainda falando sobre a questão da vacina, isso foi um fato que aconteceu comigo. Uma tia minha estava vindo de um outro estado para cá, e aí o voo dela acabou sendo cancelado e tal, e ela já tomou a segunda dose. Só que no posto de saúde, onde ela tomou essa segunda dose, ela foi aconselhada a não viajar por pelo menos 15 dias. Eu acabei lembrando, você acabou falando sobre a vacina da gripe, tem esse detalhe também. Porque assim, é a mesma coisa, aceitar a vacina, o corpo reagir a essa vacina, então ela foi aconselhada a nem sequer viajar durante esse período de 15 dias, esperar depois da segunda dose, para que o organismo de fato aceite a vacina e comece a circular normalmente, né? Isso mesmo, assim, a descrição, né, dos efeitos adversos ainda são muito baixos, mas o ideal é que a gente tenha essa prudência, né? Tomei a vacina, que eu aguarde 15 dias para saber como o meu organismo vai responder. Na grande maioria dos casos, a gente está acompanhando do local, né? Às vezes a pessoa fica com mal-estar de 1 dia, 2 dias no máximo, nada mais aprofundado. Mas o ideal é que você, né, tenha esse critério, né, de estabelecer e dar um tempo para o organismo aceitar aquele imunizante, mesmo que seja a minha segunda dose. Tá? E a gente, nesse momento de pandemia, o que a gente passou de fake news é uma coisa séria, né? A gente, em razão de tudo, questão de medicamento, questão de procedimentos, surgiram muitas informações verdadeiras que hoje estão sendo praticadas, protocolos sendo praticados, mas também o que teve de notícia falsa que acabou só atrapalhando foi bastante, né? Infelizmente, né? E continuamos ainda, né, com
esse momento de liberação de falsas notícias, né? E agora vivenciamos isso daí no contexto das vacinas, né? Que a vacina pode causar problema, que a vacina pode levar a uma reação diferenciada, entendeu? Ainda bem, né? Eu digo assim, ainda bem que tem os estudos científicos, tem os cientistas que podem chegar e mostrar através dos dados, né? Nesse contexto, acho que vale até a gente pontuar, né? Tem gente que fala assim, a vacina, ela causa reação, né? A gente tem que pensar que tudo pode causar reação. Só que os efeitos adversos são muito baixos quando a gente compara os benefícios, né? O benefício ele é muito maior do que o próprio efeito. Claro que você tem uma parcela mínima que pode desenvolver, né, um efeito adverso mais grave. Hoje a gente tem entre 1 milhão de pessoas que foram vacinadas para a Covid, aproximadamente 165 mil desenvolveram algum efeito adverso mais grave. Quando você avalia isso, por exemplo, para um uso de um anticoncepcional, né, de 1 milhão de pessoas, né, que fazem uso do anticoncepcional, 1.000 pessoas desenvolvem um efeito adverso. Então a gente tem que pensar até quando esses números eles são expressivos e não são expressivos, né? Então vale a pena a gente acompanhar. Nós tivemos aí vários estudos, vários momentos que os meios de comunicação, né, mencionaram que determinadas vacinas elas foram retiradas para ser reavaliadas e depois foram inseridas novamente, porque essa correlação ainda não está bem estabelecida. Às vezes esse efeito, às vezes essa reação adversa não foi nem ocasionada pela vacina, às vezes é uma predisposição que o indivíduo tem, é uma comorbidade que ele tem e ele nem sabia. Então, nesse contexto, vários fake news aí sempre saem e a gente precisa estar atenta, né, aos órgãos representantes do país e do mundo que trazem sempre a informação correta, né, a OMS, o Ministério da Saúde, as próprias secretarias estaduais e municipais, sempre tentam levar essa informação correta até a população. Muito bem. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, na sequência a gente continua falando sobre a Fiocruz, a gente recebe a Soraya Santos daqui a pouquinho. Deusilene, queria agradecer muito pela sua presença, é sempre muito bom recebê-la aqui no nosso programa. Volte mais vezes. Obrigada, e a Fiocruz sempre está à disposição para a gente esclarecer e trazer essas informações tão importantes para a sociedade em geral. Com toda certeza. A gente vai fazer mais um rápido intervalo comercial e na sequência voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá.
A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas, e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião. A gente continua falando sobre as ações da Fiocruz nesse momento de pandemia e quais são as projeções para o futuro. E agora eu tenho o prazer de receber aqui no nosso programa a pesquisadora Soraya Santos, que também é pesquisadora em saúde pública da Fiocruz Rondônia. Soraya, um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda. Um prazer é todo meu. É uma grande satisfação ter um campo aberto para a gente falar sobre as iniciativas da Fiocruz Rondônia. E falando já sobre essas iniciativas, Soraya, a gente falou um pouquinho com a professora Deusilene sobre as questões de Covid, um pouquinho, né? A gente fez um panorama sobre muitas ações que a Fiocruz Rondônia, a Fiocruz no Brasil tomou nesse momento de pandemia, mas assim, a gente sabe que a Fiocruz tem muitos projetos voltados para a área da saúde, não só na Covid, né? Tem muito mais. Exato. Como ela falou da Covid, né, nós temos os projetos que envolvem o entendimento e enfrentamento da Covid. Hoje nós temos 2 projetos que olham exatamente para o problema da Covid no estado, que é o acompanhamento das pessoas vacinadas, e juntamente com o governo do estado de Rondônia, o CEPEM. E também nós tentamos entender como é que acontecem os casos graves e moderados, associando com aspectos virológicos, imunológicos, com projetos desenvolvidos também com o CEPEM, Fiocruz e o CDC. Além desses projetos voltados para a Covid, a gente tem que pensar também que nós estamos numa região que tem inúmeras outras doenças. E que não pararam só porque a Covid apareceu, né? Exatamente, que não pararam por conta da Covid. E nós olhamos para esses agravos. Então, nós temos vários projetos que são desenvolvidos dentro da Fiocruz, voltado para a epidemiologia, para a entomologia, para o conhecimento de vetores nessa região que nós temos a sazonalidade que influencia diretamente com o aparecimento de algumas doenças. Nós temos também pesquisas voltadas para a microbiologia e para a biotecnologia também, voltados para a bioprospecção e biotecnologia. Um exemplo do laboratório no qual eu sou responsável, que a gente trabalha com insumos biotecnológicos voltados para aplicação ou na terapêutica ou no diagnóstico de importantes doenças que acontecem na região. Um exemplo são as doenças que pouco faladas, né, na verdade os agravos relacionados a acidentes ofídicos, que a gente olha também para eles, juntamente com o Hospital Semetron. E nós desenvolvemos hoje moléculas, anticorpos, que hoje todo mundo já sabe que é o anticorpo, né? Que podem ser utilizados. Todo mundo atualizado, né, sobre o anticorpo. Todo mundo atualizado. Se fala antígeno, anticorpo, já não tem aquela base conceitual, né? Então, nós desenvolvemos anticorpos que já podem ser aplicados para esse agravo, por exemplo, né? E acomete pessoas paupérrimas, que estão longe dessa atenção inicial. E isso é um exemplo só das nossas iniciativas, né? Então, tanto da pesquisa básica, nós temos iniciativas, como também nós temos essas pesquisas mais voltadas para a biotecnologia e a aplicação em si. Ainda falando desses acidentes ofídicos que eu comecei a falar e interrompi, essa questão desse agravo que acomete muitas pessoas aqui na nossa região,
E que é pouco falado, E né? que é pouco falado, são mais de 29 mil casos no Brasil, 125 mortes que acontecem ao ano, em média, e aqui na região, por conta também da sazonalidade, tem muitos casos que acontecem e nós também olhamos para esses agravos, né? Você falou sobre a questão da epidemias que continuam acontecendo mesmo nesse momento de pandemia. A gente sabe muito bem que a gente vive no meio da floresta amazônica, a gente tem dengue que não parou, que inclusive a gente estava preocupado aí alguns dias porque houve casos e aí já se confunde com Covid. A gente tem um pouco mais difícil que a malária, mas não deixa de existir, principalmente na nossa região. Então a gente tem tudo isso daí acontecendo em meio à pandemia, né? A gente não pode deixar de olhar para esses problemas. Então nós hoje temos vários pesquisadores na Fiocruz que têm expertise e são capazes de têm habilidades para ter respostas a essas doenças, tanto conhecendo os vetores, como leishmaniose também, né, malária, leishmaniose, conhecendo os vetores, desvendando os aspectos relacionados à doença e também indicando medidas de controle dessas doenças na região, que é imprescindível e não pode deixar de acontecer nunca. A própria dengue a gente pode encarar como uma variante, né? Porque a dengue ela sempre existiu, ponto. Só que aí veio a Zika, né? E a gente pode encarar isso de uma certa forma como uma variante, porque a Zika veio, foi uma coisa que ninguém conhecia e que tinha sintomas parecidos e tudo mais, e que acabou vindo como? Com mosquito também. E, enfim, e isso continua até hoje. Pois é, são todas doenças provocadas por vírus, que tem essa diferença, né, do agente etiológico, e esses vírus muitas vezes se confundem, não os vírus, mas os sintomas que esses vírus ocasionam, muitas vezes se confundem e você falar assim, achando que é Zika, mas é dengue. Então esse olhar é muito importante, porque pelo fato dos sintomas se confundirem numa região que acontece, que tem vetores que propiciam o desenvolvimento da doença, é importante saber exatamente que doença está se tratando. Então, a pessoa vai com suspeita a um ponto de atendimento com suspeita de malária. Não é malária, o diagnóstico tenta dengue, Zika. Então, a gente conhecer, tem um arsenal e moléculas, por exemplo, ou estudos que estão relacionados a melhorar o diagnóstico dessas doenças, ou até mesmo o entendimento dessas doenças é importantíssimo, e a Fiocruz tem desenvolvido dentro dessas temáticas tanto a possibilidade de ter respostas efetivas para o entendimento da doença, quanto metodologias para ajudar no diagnóstico ou na terapia dessas doenças. E isso acontece muito hoje. Hoje a pessoa ela começa a passar mal, ela começa a ter sintomas, o doutor já pede logo o exame de dengue, porque a gente está numa região propícia para isso, malária, enfim. E por último, descartando tudo, vem o Covid, né? Pois é, e muitas vezes não é nenhuma delas. Pois é, e tem isso também. Exato, não é nenhuma delas, e nós temos que ter, dentro dessa cartela de possibilidades de diferentes vírus, que é o exemplo que a gente está discutindo nesse momento, mecanismos para identificar esses diferentes agentes. Eu tenho uma amiga que pegou Covid recentemente, e aí ela passou pelo médico, teve que fazer exame de dengue, e assim, hoje a gente está num cenário que a pessoa não tem dengue, ela fica triste, porque ela pegou Covid. E aí o médico falou, olha, infelizmente você não tem dengue, você tem Covid. Ela, poxa vida, doutor. Então, olha o momento que a gente chega, né? A gente acha que não está ruim, que não dá para piorar. Dá sim, nada é tão ruim que não possa piorar. Mas, Soraya, falando ainda sobre esse campo da pesquisa, como que você vê a importância da pesquisa e a formação de recursos humanos hoje para a Fiocruz? Isso é algo importantíssimo, porque a gente sempre, quando a gente tem oportunidade, é algo que a gente levanta essa bandeira da formação de recursos humanos para a nossa região. Que hoje nós temos as instituições de ensino que estão formando inúmeras pessoas, né? E a Fiocruz também tem esse papel, além da pesquisa. Dentre nossas missões, nossa missão dentro da região é também auxiliar na formação de recursos humanos. Então nós recebemos alunos de diferentes níveis de conhecimento, tanto alunos de graduação, alunos da finca, né, alunos que vêm fazer iniciação científica, de outras instituições de ensino também, procuram a gente com essa expectativa de se iniciar na ciência. E também nós temos os programas de pós-graduação, juntamente com a Universidade Federal de Rondônia,
e programas como o Bionorte, que a gente recruta esses alunos e eles são peças imprescindíveis para a manutenção da pesquisa, até porque a pesquisa não anda somente com pesquisadores, a gente precisa de um grupo de pessoas que estejam engajadas, e nós temos esses alunos de pós-graduação que entram na pesquisa e se apaixonam também, podem seguir a pesquisa, a ciência em si, além da vida acadêmica, e nós temos esse papel que é imprescindível. A Fiocruz hoje tem 10 anos em Porto Velho, mas nós já ajudamos a formar, juntamente com a Universidade Federal de Rondônia, mais de 150 mestres e 50 doutores. Então, isso é um número expressivo, porque essas pessoas vão para o mercado de trabalho e auxiliam também na formação de outras pessoas com alto nível e podem melhorar todo esse cenário, tanto acadêmico quanto profissional. Só vem a somar, né? Sem dúvida. Soraya, a gente vai fazer nosso último intervalo comercial e na sequência voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. O intervalo é bem rapidinho, já voltamos. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem, e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade.
Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião. Hoje a gente está trazendo um complexo geral do que a Fiocruz vem fazendo nesses últimos meses no estado de Rondônia, perspectivas para o futuro, nesse momento de pandemia principalmente. Estou recebendo agora aqui Soraya Santos, pesquisadora de saúde pública da Fiocruz Rondônia. E Soraya, a gente sabe que vocês da Fiocruz, vocês trabalham diretamente com o vírus, realizando pesquisa, com os insumos da vacina, mas voltando um pouquinho agora o ponto de vista para o vírus, vocês trabalham diretamente com o vírus e isso foi assim desde o início, é muita pesquisa em cima disso, é muito trabalho, literalmente. E vocês tiveram que adotar muitas medidas, muitas cautelas, porque para justamente ter toda a segurança para preservar a saúde de todos os colaboradores da Fiocruz e isso continua acontecendo até hoje, né? Sem dúvida, a manutenção da saúde de todos os nossos colaboradores e nossos alunos é algo essencial e é prioritário, né? Então, a Fiocruz teve suas portas abertas para entender, como eu falei, e também ter a sua ação sobre o enfrentamento da Covid, inicialmente com o LACEN. Então, hoje nós podemos falar que grande parte do corpo que está no LACEN ajudando e contribuindo para o diagnóstico da Covid são alunos ou que estão em formação e foram formados pela Fiocruz e hoje trabalham diretamente auxiliando no diagnóstico Covid e também nossas pesquisas não pararam. Então as nossas iniciativas permanecem, as pesquisas também não pararam por si só. E hoje nós temos várias medidas relacionadas à manutenção da segurança dentro dos laboratórios, onde tem uma série de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, medida de distanciamento social, e também nós temos um sistema onde as pessoas que estão envolvidas diretamente com as pesquisas, elas passam por um rastreio sistemático mesmo, com um inquérito sorológico para acompanhar mesmo se tem contaminação ou não. Uma vez detectando qualquer tipo, caso haja algum tipo de contaminação, essa pessoa totalmente dispensada e aí sim a gente, passando o período relacionado ao tempo de circulação do vírus, ele só retorna às atividades quando faz uma PCR de retorno, né? Exatamente, cumpre esse protocolo, ele só vai voltar às suas atividades experimentais e laboratoriais quando tiver a PCR de retorno. Então, confirmado que não tem mais presença do vírus, o aluno, o colaborador retorna às suas atividades. Então, a pesquisa não parou. Além das iniciativas de Covid, tem outras iniciativas na Fiocruz que são prioritárias e não foram cessadas, mas com todas as medidas de segurança que são essenciais. E são várias medidas também, porque vocês ali trabalham com informações importantes para esse momento que a gente está passando agora. Todo mundo sempre quer saber alguma novidade, uma variante, alguma coisa. E vocês têm isso de tirar aquela informação dali e levar até a sociedade. As informações não ficam ali. Ali tem muito acadêmico, enfim, muitos profissionais. E vocês fazem com que essas informações cheguem à sociedade, né? Isso é um ponto muito importante também, que nós tentamos fazer com muita clareza, trazer todas as informações que são importantes e aproximar a informação da sociedade, à sociedade. Então, sempre com muito crivo em relação ao que é de fato relevante, o que é importante para que todos acompanhem e tenham conhecimento. E sempre é isso mesmo que você falou. Nossos alunos, nossos outros pesquisadores também só passam a informação diante daquilo que realmente tem base científica, a gente tem esse cuidado e toda a atenção. Quando chamados, a gente tenta atender e levar a informação de forma mais concreta possível. E como é que a Fiocruz trabalha em relação à questão da fonte dos recursos? Porque realmente é um aparato muito grande e vocês precisam ali, vocês estão sempre mexendo com tecnologia, coisas bem avançadas. E como é que funciona essa parte? Assim, a pesquisa, hoje a gente vê o quanto a pesquisa é essencial, né? Por muitas vezes, né, a gente não via o papel do cientista. E hoje temos uma grande... E hoje é uma pesquisa cobrada, né? Tá todo mundo querendo ela o mais rápido possível, Exato, né? Todo mundo quer resultado imediato, né? E para fazer ciência não é do dia para não é do dia para a noite, então a ciência requer tempo, muita disciplina e recurso.
Então as pesquisas a gente só consegue desenvolver as pesquisas mediante uma fonte de fomento. Hoje nós temos um apoio aqui no estado de Rondônia, que é a FAP, a FAPERO, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, junto com o governo do estado de Rondônia, em contrapartida do estado de Rondônia e algumas fontes de fomento, CNPq e CAPES. Nós temos editais que nos auxiliam e mantêm nossas pesquisas e o andamento de grande parte do que a gente tem hoje em andamento na Fiocruz. Para quem quer acompanhar, por exemplo, um pouco mais de perto o trabalho da Fiocruz, como é que faz? Tem uma rede social? Quem quer conhecer um pouco mais da Fiocruz, como é que faz? Hoje nós estamos munidos, atualmente nós estamos munidos de muita informação. A Fiocruz abriu assim realmente as portas, né? Hoje nós temos um canal como Facebook, Instagram, onde essas plataformas são alimentadas com informações e pesquisas que acontecem na região. Acho que isso é importantíssimo, não só traz pesquisas de fora, mas as pesquisas que nós desenvolvemos aqui, que são muito relevantes. Então a gente consegue ter essa porta, né, de informação direta e também atual com quem tiver interesse. E também tem um site da Fiocruz Rondônia, que lá também tem Facebook, tem o Instagram, tem todos os endereços lá. Tem todas as plataformas no qual a gente tem acesso. Tem o YouTube hoje, né? Hoje nós fazemos também, dentro do canal do YouTube, algumas palestras, alguns seminários e assim os conteúdos são disponibilizados para toda a sociedade. Então é uma ciência aberta mesmo. Então todos que tiverem interesse podem acessar essas plataformas e se inteirarem de todas as informações que a gente tem. E eu tenho certeza que a procura hoje, pelo menos, ela está muito grande por questão de informação. Hoje vocês têm muitos acadêmicos que procuram a Fiocruz e isso sempre foi assim ou acabou aumentando um pouco mais nesse momento de pandemia? Olha, eu vou lhe falar que neste momento de pandemia o interesse é mais forte, vamos dizer assim, né? Porque vocês trabalham diretamente com o que a gente está vivendo hoje, né? Exatamente, e a gente sempre teve as portas abertas, então nós temos outros canais também, aproveitando a oportunidade, que é a Ciência na Rua, Café com Ciência, onde a gente abre as portas e tenta aproximar a população, onde tem uma comunicação e uma verbalização de modo que todos tenham acesso à informação, tirando termos técnicos, aproximando os conceitos para a sociedade. E hoje, essa pergunta que você fez em relação ao interesse, de fato, a gente sente um interesse maior, porque justamente essa questão que nós estamos falando, a ciência hoje ficou muito mais popular, né? Hoje se fala mais sobre ciência, se tem interesse sobre informações importantes e eu acho que isso é muito importante trazer, sempre buscar informações que de fato são de fundos científicos e de fontes fiéis, porque hoje, ao mesmo tempo que você tem canais que são importantes, que dão informações importantes, tem aqueles que estão simplesmente para dar informações erradas. A gente conversou isso com a professora Deusilene sobre a questão de checar a informação, porque a gente tem muita fake news que acaba atrapalhando o andamento de muita coisa e a gente já tem problema demais nessa pandemia para ainda ter que lidar com notícia falsa. Então não custa nada a gente checar a procedência da informação antes de repassá-la. Acho que não custa muito, né? Isso é essencial. Antes de você receber, de você propagar qualquer informação, você tente, de fato, se aquilo é real, se condiz, se é verdadeiro, porque passar uma informação para frente, você faz com que ela se propague muito rápido. Hoje, a velocidade no qual as informações são passadas é absurda. Então, sempre checar a fonte é imprescindível. Soraya, o nosso programa está terminando. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, parabenizar você pelo trabalho, a professora Deusilene também, e dizer que o programa está sempre à disposição, sempre tiver uma novidade lá da Fiocruz, venham mais vezes aqui, vai ser um prazer recebê-las. É um grande prazer, volto a falar que é uma satisfação ter a oportunidade de falar sobre as iniciativas da Fiocruz, e a Fiocruz Rondônia está de portas abertas e sempre tem um canal de comunicação para todos que tiverem interesse. Qual que é o site da Fiocruz? É fiocruzrondônia.com.br. Facinho. Facinho. Soraya, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E obrigado a você também, querido telespectador, por estar conosco aqui em mais um programa Sala de Opinião. A gente vai ficando por aqui, mas temos um novo encontro marcado no nosso próximo programa. Eu aguardo vocês. Até lá.
Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finck Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só.